Boa noite. É sempre um prazer voltar a essa casa, que a gente viu nascer naquela pessoa dedicada, o seu Raimundo, que de casa em casa amparava, assistia a todos. Mas essa casa cresceu, foi gradualmente ampliando e abrindo as suas portas para que nós estivéssemos aqui. O convite que Jesus nos faz hoje é a quem ouve. Diga, vem. E quem tem sede, venha. Vem e segue-me. Jesus é um modelo, a doutrina espírita deixa bem claro. Jesus é modelo, guia de toda a humanidade. Nos convida a seguir os seus passos. Sou o caminho. Escolher o caminho. É preciso escolher o caminho. O caminho que nos faz seguir Jesus. Seguir Jesus não só nos seus ensinos, mas na essência do Evangelho em nossos corações. É preciso pensar, sentir e agir de acordo com o Evangelho. E a doutrina espírita tem um convite muito importante, que é a renovação dos nossos propósitos. É preciso que nós pensemos em Jesus, nós possamos seguir os seus passos. Eu sou o caminho, disse Jesus. Em verdade, hoje, mais do que nunca, a gente presencia, a gente conhece através até das mídias, né? A renovação que nós estamos passando. É uma renovação incessante. A Terra, como um todo, passa por inúmeras transformações. É a chamada transição, em que nós passamos, né? Nós passamos por momentos difíceis, guerras, conflitos, a pandemia, que atingiu a todos nós, mas nos fez acordar para a fraternidade. Recentemente, o Brasil passou por um problema muito sério no Rio Grande do Sul, decorrente das mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas trouxeram as enchentes do Rio Grande do Sul, mas acordou o Brasil para a necessidade da fraternidade. E gradualmente nós vamos percebendo, e Emmanuel nos diz assim, em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios nas horas de transformações essenciais. Todos nós passamos por alguns momentos de transição, de mudança. É preciso que essas transformações essenciais, e é compreensível que nós passamos a entender que a Terra está passando por uma mudança, por uma reforma, vamos dizer assim. E essas mudanças têm, vamos dizer assim, provocado, né, temporariamente a transposição de, vamos dizer assim, linhas, ajustamentos. Quando a gente reforma uma casa, parece que tudo muda, né? Mesmo que a gente vá passar uma simples pintura, né? Nós estamos sempre buscando a melhora, vamos dizer assim, o equilíbrio da casa, não só na pintura, mas em algum problema que possa ter. E que a Terra hoje parece uma casa em reforma, mas é preciso que essa reforma aconteça para que os valores tradicionais possam estar mudando.
Nós em humanidade, quando eu digo nós em humanidade, tivemos inúmeras transformações. Especialmente quando Jesus aqui esteve, buscando traçar diretrizes para uma nova era. Mas que, na verdade, nós sabemos, como não foi interpretado Jesus, que a humanidade ainda teve, vamos dizer assim, umas mudanças que não precisavam ser feitas. Não só as cruzadas, na tentativa de converter os cristãos do Oriente, se fez uma guerra, mas também na Inquisição, na chamada Idade Média, em que as pessoas eram sacrificadas porque tinham intuições, porque tinham alguns fenômenos que a classificavam para que ela pudesse ser sacrificada na fogueira, para que ela pudesse ou abjurar ou para o sacrifício. Mas nós sabemos também que a Terra é uma grande escola de almas, em que se educam alunos de todas as idades. E realmente, todos nós nos matriculamos aqui pelo Instituto da Reencarnação. E a reencarnação na doutrina espírita, ela é fundamentada pela justiça divina, diz-nos o Livro dos Espíritos. E a própria justiça divina, ela traz oportunidades para que nós possamos reencarnar, nos educar, em que nós estamos num grupo familiar, encontrando afetos e desafetos para que nós possamos nos educar. Bem, se a Terra é uma escola de almas, com certeza, se nós não interpretamos Jesus na essência do Evangelho, precisou que no século XIX, o século da razão, em que a ciência se desprendeu de todo o misticismo e todas as não explicações racionais, a ciência caminhava a passos largos e Kardec, educador, professor, vem do plano espiritual e vai pesquisar os fenômenos que iam acontecendo na Europa, os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos que pudessem estar ali sendo pesquisado. E a partir daí, a codificação da doutrina espírita aconteceu. E com a publicação do Livro dos Espíritos e todos os outros que vieram a seguir, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, são produtos que a espiritualidade, de forma coletiva, revela à humanidade a essência da vida eterna. A mesma vida eterna que Jesus trouxera através das suas parábolas. E a explicação é feita pela espiritualidade, de forma coletiva, com diferentes médiuns, com diferentes pontos do planeta. Basta que nós olhemos várias publicações, consta né, de onde veio aquela publicação. E o trabalho de Kardec é, vamos dizer assim, um trabalho de fôlego, um trabalho digno do chamado codificador. E a doutrina espírita, segundo Emmanuel, é o cristianismo redivivo, na mais pura forma.
E hoje, mais do que nunca, nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tivemos a presença de Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira e tantos outros médiuns que trouxeram, né, explicações. André Luiz, através da psicografia do Chico, trouxe explicações da vida eterna, dizendo, afirmando e esclarecendo como a vida continua. Bem, e a proposta da doutrina espírita para todos nós aqui encarnados é a educação da alma. O que é a educação da alma, senão o princípio do autoconhecimento? Educar a alma, espírito aqui encarnado, que tem, vamos dizer assim, condições de estar aqui, né, acertando os seus passos, caminhando com Jesus. Todo espírito, na condição evolutiva em que nós estamos hoje aqui, em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Todo espírito, todos nós, que aqui vivemos em sociedade. E a própria doutrina espírita, o livro dos Espíritos, nos coloca que é necessário viver em sociedade. Senão, Deus não nos daria a fala e a possibilidade de comunicação. É assim que aprendemos. Quais são esses fatores? Emmanuel coloca muito bem. A experiência. Nós vivemos em constante aprendizado, buscando experiências novas, e nesse aprendizado e nessa convivência, né, nós vamos experimentando os determinados comportamentos. A essência do Evangelho pode, através da experiência, nos dar, né, aquela noção do que é pensar, sentir, agir na direção do bem. O que é a experiência, Emmanuel nos diz? É o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Somos dotados de pensamento e vontade. Isso impulsiona a nossa caminhada. Faz com que nós possamos, através do livre-arbítrio, escolher o que estamos buscando, o que estamos fazendo, como estamos vivenciando o Evangelho de Jesus. Os estímulos. Um outro elemento Emmanuel coloca, o estímulo. Nós temos inúmeros estímulos vivendo em sociedade. É a circunstância que nos impele a pensar. Né? Nós somos estimulados a pensar, nós somos estimulados a aprender, nós somos estimulados para pensar, sentir e agir. A inspiração, um outro elemento colocado por Emmanuel, é a equipe de pensamentos alheios que nós aceitamos ou procuramos. Nós temos um comportamento imitativo, né? Por isso que a doutrina espírita coloca, né, quão importante é o modelo deixado por Jesus. Ele reuniu a essência dos seus ensinamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é esse o sentido dos pensamentos que nos governam. Nós somos movidos por pensamento e vontade, e é preciso que nós acionemos essa dinâmica da alma. É dinamizar a nossa alma no sentido de fazer o bem, no sentido de estar convivendo bem. É preciso aprender a viver, conviver com o próximo. No amar a Deus e no amar ao próximo, nós vamos permutando
vamos usar uma linguagem, compartilhando o que precisamos para crescer e evoluir. Bem, temos o livre-arbítrio, escolhemos, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Temos o livre-arbítrio, somos responsáveis por essas nossas escolhas. Com a bússola do Evangelho, saberemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal. Razão porque dispomos todos do leme da vontade. O problema da sintonia corre por nossa conta. Nós escolhemos, mas temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas, e aí essa sintonia, né? É preciso que nós nos sintonizemos, né, com a espiritualidade, com as nossas ações, com o nosso pensamento, até com as nossas, e principalmente com as nossas orações. E aí, em Fonte Viva, Emmanuel nos diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que estar bastante sintonizados no Evangelho de Jesus para que nós possamos seguir adiante. Eu sou o caminho. Não adianta a transformação aparente da vossa personalidade na feição exterior. Ou seja, é preciso que a gente se renove sempre, né? A gente vai, o tempo passa, o cabelo fica branco, a gente adquire alguns traços de senilidade, mas é aprendizado. É como que se nós estivéssemos aprendendo, né? Esse processo. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma semente, você lança a terra, mas é preciso que você cuide dessa semeadura. É preciso que você cuide para essa semente ou dar lugar ao grão que alimenta o homem, ou dar lugar a uma sombra, uma árvore, frutos, né? E é preciso que nós nos renovemos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior. Aqui eu vou fazer uma pausa e nos lembrar, para que nós possamos nos lembrar da mensagem do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Toda casa séria tem grupo de estudo, tem alguma coisa que possa dinamizar a nossa vida na vivência do Evangelho de Jesus. E aí nós renovamos nossa alma, dia a dia, cada vez mais nós possamos renovar a nossa alma. E aí a doutrina espírita, que é uma doutrina de educação, e se propõe a educar todos nós, a nossa alma, desde que nós guardemos o propósito de estar nesse aprendizado e educação da alma. A questão 919 nos dá a pista clara, certa, qual o meio prático eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal. A resposta da espiritualidade é clara. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes vocês vão à casa espírita e sempre escutam essa máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Quão importante é o conhecimento de si mesmo. Quão importante é estarmos atentos, corrigindo as nossas imperfeições, buscando ser hoje melhor
do que fomos ontem. E isso na doutrina espírita, melhorar o que deixamos no ontem, amplia a nossa visão, porque nós sabemos que somos espíritos milenares. Muitas vidas tivemos e muitas vidas teremos. É de acordo com a evolução do espírito, nós vamos gradualmente aprendendo. Ninguém é igual aqui, hoje, do que foi há um tempo atrás. Mesmo que o exterior, diz-nos Emmanuel, que o exterior mude, ou é preciso a renovação da alma. Santo Agostinho nos diz que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Tem um comentário de Santo Agostinho na questão 919. O autoconhecimento, quão importante é para todos nós espíritas. Ney Pietro Pérez nos dá pistas, né? Quando ele fala que quando nós temos a disposição de conhecermos a si mesmo, pode surgir naturalmente como fruto do amadurecimento de cada um, de forma espontânea, resultante da própria condição do indivíduo, ou poderá ser provocada pelo sofrimento renovador. Então, vejam vocês, existe uma disposição íntima, caso nós queiramos nos conhecer e nos transformar. Uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor. E nós sabemos que na doutrina espírita, igualmente buscamos o conhecimento de nós mesmos. É preciso despertar em nós mesmos a necessidade de conhecer-se, objetivando nossa transformação dentro do sentido cristão original. É o objetivo dessa transformação, ensinado pelo Divino Mestre Jesus. Ou seja, Jesus como modelo, necessidade de transformação. É conhecer-se para transformar-se, para renovar-se. Bem, renovemos nossa alma dia a dia. Certa vez perguntaram para o Chico assim, o que ele mais aprendeu com a doutrina espírita? Uma vida inteira dedicada à doutrina espírita. Ele disse, renovar-me. E é esse o sentido que todos nós podemos ter nas nossas vidas. Renovemos nossa alma no dia a dia, né? Cada vez mais nós vamos refletir. Esse conhece-te a ti mesmo é um processo de reflexão. Reflexão de autoconhecimento, de buscar as imperfeições e corrigir essas imperfeições. Ou até, vamos dizer assim, conviver com pessoas mais difíceis, afetos e desafetos, que nos desafiam ao autoconhecimento. Bem, Ney Pietro Pérez coloca então que nós podemos nos conhecer no convívio com o próximo. Jesus deixou claro, né, o amor ao próximo. E os nossos comportamentos refletem o quanto nós nos transformamos. Né? Esse amar ao próximo passa a ser a nossa, vamos dizer assim, bússola diretriz, no sentido que os nossos comportamentos, é preciso amar, é preciso perdoar, é preciso aprender a viver. Existe até na canção popular. É preciso saber viver. É esse o sentido, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queremos que os outros nos fizessem, é a mais completa caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo.
diz-nos o Evangelho. E a doutrina espírita Kardec colocou muito claro: fora da caridade não há salvação. Não é só a caridade de dar o teto, o agasalho e o pão, mas é a caridade baseada no amor. É a caridade nos nossos sentimentos para com o próximo. É a caridade para com todos. É a fraternidade através do nosso dia a dia. É no cotidiano que nós temos ali, não só afetos e desafetos, na família, no trabalho, em todas as nossas possibilidades de convivência. No relacionamento entre seres humanos, aí nós chegamos lá no item que se fala, a experiência vivida ensina constantemente lições novas. E realmente, nós temos inúmeras experiências que nos ensinam não só a superar desafios, mas aprender a viver e a conviver com o próximo. Aprendemos muito na convivência social, através de nossas reações com o meio e das manifestações que o meio proporciona. Conhecer-se é o próprio processo de autoconhecimento e conscientização. O reconhecimento de nossas imperfeições. Refletir sobre os riscos que podemos comprometer a nossa caminhada evolutiva. Então, vou prejudicar alguém? Não, não faço. Posso ser paciente? Posso, então vou ser. Posso ser tolerante? Posso. Vivemos hoje num mundo muito individualista e intolerante, mas é preciso aprender a viver em sociedade. Existem pessoas que às vezes nos afastam dela. Podemos fazer uma prece. Existem pessoas que nós gostamos de aproximar, chegar, sentar, conversar, ouvir uma boa prosa. É aí que nós aprendemos essa vivência simples, na mesma simplicidade com que Jesus pregou o Evangelho, entre pessoas de todo naipe. E aí ele vai gradualmente, ele mudou os rumos da humanidade, sendo simples, contando parábolas, ensinamentos de toda espécie, para que eles pudessem entender a essência do seu Evangelho da Boa Nova. Bem, também podemos conhecer-nos pela dor. Pela dor, retificamos nossas mazelas de ontem, de outras existências ou da presente vida. O sofrimento provoca em nossa alma o despertar da consciência, a ampliação da nossa sensibilidade e percebemos os aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Através da dor, realiza-se um processo de autoconhecimento, com relação a alguns aspectos de nosso comportamento, da nossa forma de vida. As dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, a nos transformar. E realmente, todos nós podemos nos transformar. E a dor parece que vai lapidando, como se uma rocha bruta pudesse ser encontrada e ela fosse lapidada para dar origem a uma pedra de rara beleza.
É preciso que nós mudemos o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso dia a dia e tudo mais que possa transformar. Para que a hora que a dor nos visite, nós tenhamos condições de estar resignados, aceitando. Não é fácil. A dor nos visita em momentos inesperados. E nesse sentido, nós vamos gradualmente aprendendo a conviver com a dor. No Evangelho tem uma citação que é muito interessante, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Valorizemos a nossa dor, tomemos a nossa cruz e com ela caminhemos para a nossa redenção. Bem, mas existe um terceiro item que pode ser uma proposta para cada um de nós, além dos outros. Conhecer-se pela autoanálise. O autoconhecimento é importante para que nós possamos compreender, aceitar tudo isso. Essa autoanálise. Compreendemos, né? Diz o Livro dos Espíritos, nós compreendemos que a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, perguntava a mim mesmo se tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivos para se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que necessitava de reforma. A autoanálise é um processo sistemático e permanente. Vamos ao encontro de nós mesmos. Essa pista que Santo Agostinho dá no Livro dos Espíritos é muito importante para todos nós. E aí nós vamos citar aqui, para que nós possamos ensinar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. É esse o sentido que a doutrina nos dá, a doutrina espírita nos dá, do chamado da educação da alma. É preciso que nós sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E a doutrina espírita amplia esse horizonte. O ontem no passado, ele chega na medida em que nós trazemos a nossa bagagem espiritual, nós vamos gradualmente superando dores, sofrimentos, superando todos os desajustes que possamos ter no nosso comportamento, para que nós possamos buscar o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio no sentido de estarmos buscando cada vez mais. Para ilustrar essa nossa fala, nós vamos contar uma pequena história do irmão X, está publicado em Instante da Vida e outros tantos livros. Tiago, filho de Alfeu, discípulo de Jesus, extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor. Ele não aceitava, como Pedro, na casa do caminho, atendia pessoas de todas as origens. Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador, que lutara na chefia do santuário nascente, rogava a serenidade e a abnegação. Tiago,
Poderia, contudo, não poderia sustentar excessos de tolerância quando o Senhor lhes recomendara a pureza. Pensar assim, Tiago. É preciso que nós possamos, estar aceitando as criaturas. Suspirando por receber a visita de Jesus, demandou em retiro nas adjacências de Nazaré. Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece por mais de 200 dias. Ele fechou-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando num certo crepúsculo, doce e longo, reparou que um ponto luminoso crescia em pleno céu. Acompanhou a pequena esfera luminosa, até que viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, emocionado, reconheceu o Mestre. Tiago esperou, mas Jesus, como se não assinalasse a sua presença, caminhou adiante, deixando a retaguarda. Tiago, não conformado: Senhor, Senhor, onde vais? Jesus lhe responde: devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. Mestre, e eu? Acaso precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, diz o Mestre, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra, como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. Enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. O Mestre responde: não vou recriminar por guardá-la. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Mas Tiago não se conformou, não aceitou. Não nos classificastes também como sendo a luz do mundo? Onde está? E o Mestre responde: onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade, da calúnia e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do Deus eterno. E Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, o apóstolo renovado desceu para Nazaré, avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. Quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado e conversando bondoso, lavando um feridento ao pé dos infelizes. E aí nós vamos em Fonte Viva, que Paulo nos diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Emmanuel comenta: cada dia tem sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. É preciso, portanto, seguir os passos de Jesus.
o convite foi feito e que nós possamos seguir o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso que cada um possa entender esse convite de Jesus e aceitar de coração, para que nós possamos nos renovar. Que Jesus nos ampare nessa luta diária que temos com a nossa renovação.